Se você empreende, mas tem dificuldade na hora de fazer a gestão financeira do seu negócio, esse vídeo é para você. Eu vou te ensinar aqui de maneira simples e prática 3 passos simples para você começar a organizar financeiramente o seu negócio, conseguir aumentar a lucratividade da sua empresa. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Camila Monteiro, eu sou empresária, especialista em gestão financeira e estratégica e abri esse canal aqui no YouTube para auxiliar você, empreendedor, empresária, a organizar financeira e estrategicamente o seu negócio através das dicas que eu compartilho aqui toda semana. Por isso, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e aproveita para me seguir também no Instagram para acompanhar as dicas que eu compartilho por lá diariamente. É isso, vamos pro vídeo. Chega de se perguntar, meu Deus, aonde é que foi parar o dinheiro que entrou nesse caixa? Eu não sei com o que eu gasto tanto dinheiro, não dá para empreender, porque eu vendo todos os dias, mas no final do mês o que acontece? Falta dinheiro e sobra conta para pagar. Provavelmente isso acontece por falta de gestão e alguns motivos podem atenuar essa situação. Existem alguns vídeos aqui no canal, se você sofre desse problema, que podem te ajudar. Eu recomendo que você maratone aqui, né? Aqui nas laterais tem alguns vídeos recomendados e hoje eu vou te auxiliar com 3 passos simples que vão te ajudar a sair dessa situação onde você está estagnado, não consegue crescer, tem um negócio que não gera lucro e sofre, né? Tendo que trabalhar literalmente só para pagar boleto. O primeiro passo é muito simples, mas ele é a base, ele é o ponto de partida para que nós façamos qualquer análise de indicadores. A gestão financeira só é feita a partir desse primeiro passo que, assim, ele chega a ser, né? Sem graça, de tão simples, que é basicamente mantenha registros financeiros da sua empresa em um fluxo de caixa estruturado. Isso porque quando a gente vai fazer a análise para entender, beleza, vamos analisar onde é que foi parar esse dinheiro, a gente não sabe. Por quê? Não tem registro. Entra dinheiro aqui, aí você já gasta ali, aí já paga uma conta pessoal e as coisas vão se misturando e não sabe com o que pagou, o que está faltando, quanto que a empresa deve, não sabe o que vendeu, quanta receita gerou e a gente fica perdido. Todo empresário fica perdido sem essas informações. É como se você estivesse dirigindo à noite, eu já dei esse exemplo aqui outras vezes. É a mesma coisa que tentar dirigir a sua empresa sem registros, é a mesma coisa que tentar dirigir um carro numa estrada à noite com o farol desligado. Você não consegue enxergar nada, você não tem segurança, você não sabe para onde ir, você não sabe o que fazer e você precisa parar o carro, porque não dá para fazer absolutamente nada com o farol desligado. Para ligar o farol, você precisa dar o primeiro passo, que é estruturar registros financeiros aí dentro da sua empresa. Mas não de qualquer forma, você precisa estruturar esses registros dentro de um fluxo de caixa, onde a gente visualize faturamento, ou seja, tudo que foi vendido, dessas vendas, o que gerou de receita, ou seja, dinheiro disponível no seu caixa para ser utilizado, quanto você teve de gastos aí com custos, né, dentro do mês de competência, quanto que saiu do seu caixa, quanto você desembolsou, quanto que você pagou com insumos, com comissão, com mão de obra, com imposto sobre serviço, imposto sobre produto, os custos, qual foi a margem de contribuição, que é o que sobrou, o lucro operacional, né, o lucro bruto, que sobrou no seu caixa para bancar todas as suas despesas. Salários, o seu prolabore, aluguel, água, luz, internet, telefone. E com a dedução desse montante de despesas, a gente tem o lucro líquido. Então, o primeiro ponto para conseguir mapear e entender onde vai parar o dinheiro que passa por esse caixa é justamente através de um fluxo de caixa que só é estruturado com o registro da movimentação financeira diária. Tudo que você vende todos os dias, tudo, como você recebe, como você vende, se aquela venda já vira uma receita imediata, né, naquele dia, naquela semana, ou se é uma receita prevista para outros períodos. Nós precisamos, você empresário, eu empresária, a gente precisa dessas informações. Isso é a base para alavancagem de qualquer negócio e, assim, dificilmente você vai construir e perpetuar uma empresa que cresce e gera lucro se você não tem indicadores e dados tão simples e tão básicos como um fluxo de caixa. O segundo ponto, esse é polêmico, né? E tem vídeo aqui que te ensina também exatamente de forma detalhada como fazer isso, que é separação de contas. Pessoa jurídica e pessoa física. Como eu dei o exemplo anterior, o dinheiro entrou aqui na conta da empresa e pega e faz o Pix. Ah, fiz o Pix aqui pra menina que trabalha lá em casa. Eu tenho nada a ver com a empresa. Fiz o Pix aqui, paguei minha academia. Fiz o Pix aqui, paguei a parcela do meu carro. Paguei a parcela da minha casa. E aí, a conta da empresa é de onde sai todo o dinheiro e é uma mistura, um negócio. Você não sabe quanto você tirou de salário, você não sabe quanto que a sua empresa rendeu, você não sabe qual foi faturamento, qual foi receita, se teve lucro, se não teve, se você tirou mais do que a empresa tem condição de te pagar. Então, basicamente, isso traz volatilidade, incerteza para o seu caixa. E uma empresa precisa de previsibilidade
estabilidade financeira. Afinal, é para isso que a gente montou no passo 1 um fluxo de caixa, que nós fizemos os registros, que é justamente para identificar, né, o nível de comprometimento financeiro que a empresa tem e a tomada de decisão, o que a gente pode ou não fazer. E a gente já entra no segundo passo, que é simples, porém polêmico, que é a separação de contas, pessoa física e pessoa jurídica. O que normalmente acontece? Você pega ali a conta da POB da empresa e faz o quê? Pix, conta pessoal, cartão de crédito pessoal, Pix, paguei a escola dos meus filhos, Pix, paguei a parcela da casa, Pix, paguei meu aluguel. E aí a conta da empresa sai tudo quanto é dinheiro e você traz volatilidade para o seu caixa, você não sabe qual é a sua remuneração, você se sente inseguro na hora de gastar dinheiro, você gasta seu dinheiro com culpa, você se sente mal remunerado pela sua empresa e a sua empresa, coitada, sofre no fluxo de caixa para conseguir suportar a volatilidade das suas retiradas aleatórias, como se ela fosse um caixa eletrônico e ela não é. Então, a segunda coisa, né, a primeira é a estruturação, é criar esses indicadores, estruturar dentro de um fluxo de caixa. E a segunda é justamente, com esse fluxo de caixa, definir qual vai ser o prolabore que a sua empresa vai te pagar, quanto que ela vai te pagar. E aqui no canal já tem um vídeo que te explica exatamente como que você avalia no seu fluxo de caixa, qual é a forma de definir esse salário, esse prolabore para você como dono da empresa. Os dois primordiais, sem isso a gente não consegue, né, andar para frente ali como empresa, é justamente, primeira coisa, estruturação, indicadores, dados, quais foram as vendas, qual foi o recebimento da empresa, gastamos tanto com isso, com aquilo. E o segundo ponto é gastamos tanto com isso, com aquilo, a retirada do prolabore. A retirada do prolabore é um valor X específico, fixo e pré-determinado. Não tem isso de tirei 50, depois tirei mais 100, depois... Não. Desse jeito não existe caixa de empresa que suporta. E dificilmente, como eu falei, você vai construir uma empresa que tenha saúde financeira e condição de reinvestimento e crescimento dessa forma e também prejudica a sua vida, a pessoa física. Você e a sua empresa não são uma união assim, não. É separado, tá? Você, pessoa física, a sua empresa, pessoa jurídica. Inclusive, uma curiosidade aqui, abre precedente jurídico caso a sua empresa determine falência. Se for computado, lá, eu esqueci a palavra, que você, né, que a conta da empresa era para uso tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, abre precedente para utilizar o patrimônio dos sócios, tá? De pessoa física, caso a empresa não tenha condição de arcar com todas as despesas ali, no caso de uma possível falência. Então, fica a dica aí e separa, viu? Bonitinho. Olha no vídeo, provavelmente vai estar aqui na descrição desse vídeo, e separa o seu prolabore, mesmo que a sua empresa fature um pouquinho. Existem diversas estratégias que podem te ajudar a definir o seu salário. Isso é bom para você e melhor ainda para sua empresa. E o terceiro ponto, e eu acho que o mais importante aqui, é a análise do fluxo de caixa. Gente, gestão financeira, o que é gestão? É análise de indicadores, de dados, onde você vai identificar ou lacunas de oportunidade ou gargalos da sua empresa. Por exemplo, eu avalio o meu fluxo de caixa e eu visualizo que eu estou comprometendo muito, né, do meu fluxo, da minha receita, com o meu custo de aquisição de cliente ou meu custo de mão de obra, ele está muito alto e, como consequência, eu tenho uma margem insatisfatória. Minha margem está abaixo do desejado. Então, o que eu analisei e visualizei? Um gargalo de crescimento. Então, eu não tenho um resultado tão satisfatório, algo que está impedindo a minha lucratividade é o meu custo elevado. Então, eu vou mexer na minha precificação, eu vou modificar o meu mix de produtos ou serviços ofertados e vou equilibrar a minha correlação de custo versus margem. Por isso que o terceiro ponto é tão importante, é analisar os indicadores que você produziu no passo 1. Então, depois de registrar os dados da sua empresa, de vendas, de compras, você estrutura isso dentro de um fluxo de caixa e faz o que todo empresário, empresária deveria fazer, que é analisar indicadores para se basear na tomada de decisão em dados e não em fonte vozes da cabeça. Porque quando você analisa não só os indicadores do seu fluxo de caixa, mas os dados de forma geral de performance da sua empresa, você consegue criar estratégias muito mais efetivas. Então, a minha receita está insatisfatória, né? Minha receita está baixa e eu não estou ficando no ponto de equilíbrio financeiro, eu estou ficando no negativo. Por quê? É por conta do fluxo de caixa? Não, minhas despesas estão controladas e meu custo também. É porque o meu volume de atendimentos ou meu volume de vendas, ele está insatisfatório. Então, a minha meta é de maximizar o meu volume de atendimentos para gerar receita X, porque com receita X eu consigo alcançar o ponto de equilíbrio financeiro. Então, hoje, a gestão com base financeira em dados da sua empresa, ela é muito simples, né? O ponto de partida que você precisa hoje é basicamente criar e estruturar esses dados para que você tenha clareza na hora de tomar decisões,
criar metas e projetos que vão culminar no crescimento e na alavancagem do seu negócio. É isso, eu espero que você tenha gostado das dicas de hoje. Se fez sentido para você, não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever aqui no canal para receber em primeira mão as atualizações dos conteúdos que a gente libera aqui toda semana. Me segue lá no Instagram, porque eu compartilho lá diariamente dicas que podem ajudar você a alavancar e a otimizar os resultados aí do seu negócio. É isso, até o próximo vídeo.